Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verso Vivo. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e também o seu coração. Com reverência e alegria, seguimos juntos na reflexão 4 do capítulo 1 do Evangelho de João. Neste trecho, somos convidados a uma imagem tão poderosa quanto poética, o céu aberto. Hoje vamos aprofundar o impacto da revelação progressiva de Jesus como o Verbo encarnado, aquele que não apenas fala por Deus, mas é o próprio elo entre o céu e a terra. Aqui, o mistério da glória divina se torna acessível e a graça se manifesta de forma íntima e transformadora. Vamos refletir sobre esse momento em que o Verbo restaura o caminho entre Deus e o ser humano, não como uma doutrina distante, mas como uma realidade viva, presente, tangível. Uma escada não simbólica, mas encarnada. Uma promessa que não aponta apenas para o futuro, mas que já começa agora, dentro de nós. Se você está sedento por sentido, por consolo, por presença, então prepara o coração, porque hoje o céu se abre sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versículo 47 a 51. Vamos à leitura? Reflexão 4. O céu aberto. Quando o Verbo restaura o caminho entre o homem e Deus. A última declaração de Jesus em João 1 não é apenas uma promessa aos que o seguiam, mas um vislumbre do que viria a ser o coração do Evangelho. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Com essas palavras, o Filho encarnado conecta o início de uma nova história ao antigo sonho de Jacó. A escada celestial que outrora ligava a terra ao trono de Deus agora é corporificada na pessoa de Jesus. Ele não aponta o caminho, ele é o caminho. Ele não indica um método, ele é o meio, a ponte, o altar, a escada. Em Cristo o céu se curva até a terra para nos colocar e nos alcançar no céu. E a terra é elevada ao céu para ser redimida. Essa imagem é tão gloriosa quanto íntima. O que era antes distante, separado, inacessível, agora está próximo, visível, possível. Jesus é o ponto de encontro entre a santidade de Deus e a fragilidade humana. Essa promessa de ver o céu aberto é mais do que uma visão mística. É uma experiência existencial. É viver com os olhos despertos para a realidade do invisível, para fluir do Espírito que nos cerca mesmo nos dias comuns. Quantas vezes limitamos a nossa fé ao que é palpável, racional e controlável? Mas a fé que Jesus inaugura nos leva a uma dimensão em que o céu toca a vida de forma constante. A promessa de anjos subindo e descendo aponta para o cuidado ativo de Deus, para a ministração espiritual constante que cerca os seus. Não estamos sós, nem à deriva. O reino já começou, mesmo que ainda em forma de semente. Às vezes o céu se abrirá com grande clareza. Outras vezes será apenas uma brisa suave, um consolo inexplicável, uma paz que excede todo o entendimento. Mas está aberto, está acessível, e o Verbo encarnado é o portal. Jesus se identifica aqui como o Filho do Homem, um título carregado de significado. Não apenas revela a sua humanidade plena, mas aponta para a sua missão profética, sacerdotal e messiânica. Ele é o homem por excelência, o novo Adão, aquele que veio refazer em obediência o que o primeiro Adão destruiu em rebeldia. Mas também algo profundo e terapêutico nesse título. Jesus é o Filho do Homem, porque conhece a condição humana, conhece a fome, o cansaço, a rejeição, o abandono, o toque da morte. Ele é Deus, mas não distante, é santo, mas próximo. Sua glória não nos esmaga, ela nos transforma. Ao declarar-se Filho do Homem, Jesus oferece o consolo ao coração ferido e dignidade ao humano quebrado. Em um mundo que nos reduz a inúmeras performances, ele nos lembra, ser humano em Cristo é lugar de honra. Nele a fragilidade ganha um novo nome, bem-aventurança. Retornando à imagem do céu aberto, é necessário lembrar que esse acesso não foi gratuito. O céu se abriu porque o Verbo se fechou dentro de um corpo humano. O Verbo eterno se limitou ao tempo, à matéria, ao sangue, ao silêncio. Cada milagre que veremos a seguir no Evangelho de João, cada cura, cada palavra de vida, será prenúncio da cruz. Jesus não é apenas o mensageiro da graça. Ele é a encarnação do preço que a graça custou. Às vezes, romantizamos o seguir Jesus, esquecendo que o caminho do céu aberto passa pela renúncia, pela entrega, pela cruz. Mas é nessa via que a alma encontra descanso. O céu está aberto, mas o acesso é por fé.
por entrega, por arrependimento. O Verbo chama, convida, abraça, mas também confronta, transforma, refina. Ele nos acolhe como somos, mas nunca nos deixa como estamos. Ao olhar para os discípulos desse primeiro capítulo, João, Pedro, André, Filipe, Natanael, percebemos que Jesus escolheu homens comuns, homens sem prestígio religioso, sem títulos, sem notoriedade social. E isso diz muito sobre como o reino de Deus opera. Deus começa a sua obra, Deus começa a sua missão, não com líderes religiosos ou políticos, mas com homens de alma inquieta, com corações abertos, com sede por algo maior. Deus não escolhe os mais capazes, capacita os que escolhe. E normalmente ele escolhe os improváveis. Se o céu está aberto, não é para os perfeitos, mas para os sedentos. Não é para os que se acham dignos, mas para os que sabem que não são. A graça não é justa aos olhos humanos, é escandalosa, mas é por isso que salva, porque é maior que a nossa justiça, mais profunda que o nosso pecado. Esses primeiros passos do discipulado, esse vir e ver, esse seguir, esse ficar com ele, desenham um padrão de relacionamento com Jesus que desafia nosso entendimento. Eles não receberam promessas materiais nem mapas do futuro, receberam presença, receberam olhar, o nome refeito, o convite para ver o invisível, e isso foi suficiente. Talvez seja uma das maiores lições espirituais de João 1, aprender a se contentar com a presença antes de qualquer coisa. Jesus não é um meio para alcançar os nossos sonhos, ele é o próprio tesouro. Quando isso se torna verdade em nosso coração, a vida muda. A oração se transforma, a caminhada ganha cor, a alma se pacifica, porque saber o que o céu está aberto é saber que nunca mais estaremos desamparados. Mesmo quando nada parece mudar fora de nós, algo definitivo muda dentro de nós, a certeza de que Deus está conosco. Esse capítulo inaugural de João encerra como começou, com glória. No início, a glória do Verbo eterno que era Deus. No fim, a glória do homem sobre quem o céu... No fim, a glória do Filho, homem sobre quem os céus estão abertos. Entre uma glória e outra, o que há? O Verbo feito carne, a palavra que habita, a luz que resiste às trevas, a graça que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que caminha entre os homens, o olhar que refaz nomes, o convite que nos transforma. Esse é o Evangelho. E se João começa assim, é porque quer que desde a primeira linha saibamos que esta não é apenas uma biografia sobre Jesus, é um chamado à vida eterna. A história de Deus andando entre nós. A revelação de um reino que não se impõe com espada, mas se propaga com verdade. Graça e carne. Um reino que começa no coração e que, uma vez iniciado, nunca mais se encerra. Depois dessa leitura, uma certeza nos invade. O céu já está aberto. Aberto para mim, aberto para você. E esse céu não se abre porque merecemos. Ele se abre porque Jesus, o Verbo encarnado, é o portal vivo da graça de Deus. Você percebeu que os primeiros discípulos não receberam promessas fáceis ou recompensas visíveis? Eles receberam presença. E isso bastou. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma cura, uma saída. Mas hoje o convite é outro. Fique com ele, porque quando ficamos com Jesus, o céu se curva até a nossa dor. E a eternidade começa a pulsar aqui e agora, mesmo em meio ao cotidiano mais comum. Se essa palavra falou com você, deixe aqui nos comentários o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Curta o vídeo. Compartilhe com alguém que está buscando por um sentido maior e não se esqueça de se inscrever no canal. Esse conteúdo faz parte do livro Abra sua Bíblia comigo em João, uma jornada pastoral intensa e viva por esse evangelho e que é pura revelação. Nos vemos na próxima leitura. Que o céu continue aberto sobre a sua vida.